Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Tenho 52 anos e trabalho como caseiro na Fazenda Esperança, aqui no interior de Goiás, região de Pirenópolis. O que vou contar aconteceu em agosto do ano passado, durante uma das noites mais assustadoras da minha vida. Eu estava fazendo a vigília noturna da propriedade, coisa que faço há 15 anos sem nunca ter tido problema. A fazenda é grande, tem gado de corte e algumas plantações de milho. Minha função era dar uma volta de moto pela propriedade de madrugada, verificar se estava tudo em ordem, se não tinha cerca cortada ou gado fugindo. Naquela noite específica, já tinha acontecido uma coisa estranha logo no início da ronda. Quando passei pela casa de máquinas, onde ficam guardados os tratores e implementos, notei que a porta do galpão estava entreaberta. Isso era impossível, porque eu mesmo tinha trancado tudo antes de escurecer, como sempre faço. Parei a moto e fui verificar. Acendi a lanterna e logo vi que tinha alguma coisa muito errada ali dentro. O trator novo, um Massey Ferguson que o patrão tinha comprado há poucos meses, estava com o capô aberto e várias peças espalhadas pelo chão. Não peças pequenas, mas peças pesadas como o filtro de ar, pedaços do radiador e até parte do motor. O estranho é que não parecia trabalho de ladrão. As peças estavam simplesmente jogadas, como se alguém tivesse desmontado tudo com pressa e sem cuidado. E tinha uma coisa que me deixou com os cabelos em pé. Havia marcas enormes na lataria do trator, como se garras muito afiadas tivessem arranhado o metal. Peguei o celular para ligar para o patrão, seu Benedito, mas não tinha sinal. Era estranho, porque naquela área sempre pega bem. Resolvi terminar a ronda primeiro e depois ir até a sede da fazenda usar o telefone fixo. Subi na moto e continuei o percurso, mas desde aquele momento tive a sensação de que alguma coisa estava me acompanhando. O farol da moto iluminava a estrada de terra à frente, mas eu sentia como se houvesse movimento nas sombras, sempre na beirada da luz, onde eu não conseguia ver direito. O mais perturbador era o silêncio. Naquela região, a noite sempre é cheia de sons. Grilos, corujas, o barulho distante do gado ruminando. Mas naquela madrugada estava tudo quieto demais, um silêncio pesado que deixava os ouvidos zunindo. Quando cheguei no pasto, onde ficava o gado de corte, a primeira coisa que notei foi que os animais estavam todos agrupados num canto, encostados na cerca, como se estivessem com medo de alguma coisa. Bovinos são animais grandes e geralmente confiantes, mas aqueles bichos estavam claramente assustados. Parei a moto e fiquei observando por alguns minutos. O gado estava inquieto, alguns mugindo baixinho, outros pisando de um lado para o outro. E todos olhavam na mesma direção, uma área de cerrado que ficava do outro lado do pasto, onde tinha uma antiga estrada de terra que não era mais usada. Foi quando ouvi pela primeira vez aquele som que ia me perseguir pelo resto da noite. Era como um assobio, mas não um assobio humano. Era mais grave, mais longo, e tinha uma qualidade estranha que fazia a pele arrepiar. O som vinha exatamente da direção que o gado estava olhando. Acendi a lanterna mais potente que sempre carrego na ronda e direcionei para aquela área. A luz alcançava talvez uns 50 metros, mas não consegui ver nada além das árvores do cerrado balançando levemente no vento. O assobio veio de novo, dessa vez mais próximo. E junto com ele ouvi claramente o som de galhos quebrando, como se algo grande estivesse se movendo no mato. Algo que não se importava em fazer barulho. Nesse momento, o gado começou a ficar mais agitado. Alguns bois começaram a correr de um lado para o outro do pasto, e as vacas, com bezerros, começaram a chamar os filhotes com urgência. Era um comportamento que eu nunca tinha visto antes, em tantos anos trabalhando com gado. Resolvi não investigar mais de perto naquele momento. Subi na moto e continuei a ronda, mas com o coração batendo forte e todos os sentidos em alerta. Tinha mais 3 pontos para verificar antes de voltar para casa. E eu queria terminar logo. Se inscreva no canal,
Se você também acredita que existem segredos nas fazendas brasileiras que a gente ainda não compreende totalmente. Relato 6. Deixei o pasto do gado para trás e segui em direção à área onde ficavam as plantações de milho. Era um talhão grande, com uns 20 hectares, e no meio passava um córrego que fornecia água para irrigação. Sempre gostei daquele trecho da ronda porque era bonito e tranquilo, mas naquela noite tudo parecia diferente. Logo que entrei na estrada que contorna a plantação, percebi algo que me fez parar imediatamente. No chão de terra batida, bem iluminado pelo farol da moto, havia pegadas que não faziam sentido nenhum. Eram grandes, muito maiores que pegadas humanas, e tinham um formato estranho, como se fosse uma mistura de pé humano com pata de animal. As pegadas eram fundas na terra, indicando que quem quer que as tivesse feito era muito pesado. E o mais estranho, elas seguiam a mesma direção que eu estava indo, como se alguma coisa tivesse caminhado pela estrada antes de mim naquela mesma noite. Desci da moto para examinar melhor. Com a lanterna, consegui ver detalhes que me deixaram ainda mais perturbado. As pegadas tinham marcas de garras bem definidas, 5 em cada pé, e a distância entre uma pegada e outra indicava que a coisa tinha uma passada enorme, de pelo menos 2 metros. Contei as pegadas que conseguia ver claramente. Eram 14, formando uma trilha que ia em direção ao córrego. Tirei o celular para fotografar, mas continuava sem sinal. A tela até acendia, mas não conseguia fazer nada além de ver a hora, 2h15 da manhã. Voltei para a moto e continuei devagar, seguindo as pegadas. O barulho do motor parecia muito alto naquela quietude toda, e eu tinha certeza de que qualquer coisa que estivesse por perto sabia exatamente onde eu estava. Quando cheguei próximo ao córrego, ouvi o som da água corrente, mas junto com ele havia outro som que não era natural. Era como se alguém estivesse mexendo na água, não bebendo ou lavando, mas remexendo, como se estivesse procurando alguma coisa no fundo. Parei a moto a uns 20 metros da margem e fiquei escutando. O som da água sendo mexida continuava, ritmado, constante. Acendi a lanterna e direcionei para o córrego. O que eu vi vai ficar marcado na minha memória para sempre. Havia pegadas na lama da margem, as mesmas pegadas estranhas que eu tinha visto na estrada. Só que aqui eram muito mais nítidas, e dava para ver que a criatura tinha ficado parada ali por um bom tempo. A lama estava toda revirada e havia marcas como se algo tivesse cavado na margem com as mãos, ou garras. Mas o mais perturbador não eram as pegadas. Era o que estava pendurado nos galhos de uma árvore que crescia bem na beira d'água. Eram pedaços de roupa, trapos sujos e rasgados que balançavam no vento fraco da madrugada. Não eram roupas antigas. O tecido parecia ser de uma camisa de trabalho, daquelas que os peões usam na fazenda. Reconheci imediatamente. Era a camisa do Joaquim, um dos vaqueiros que trabalhava na fazenda. Uma camisa xadrez azul e branca que ele sempre usava. Só que Joaquim tinha saído de férias na semana anterior para visitar a família em Minas Gerais. Ele nem estava na fazenda há quase 10 dias. Como é que a camisa dele estava ali, rasgada e suja, pendurada numa árvore no meio do mato? Nesse momento, ouvi de novo aquele assobio estranho, só que agora vinha de vários pontos diferentes. Primeiro da minha esquerda, depois da direita, depois de trás. Era como se eu estivesse sendo cercado por várias criaturas, todas se comunicando entre si através daqueles sons arrepiantes. O pânico começou a tomar conta. Liguei a moto rapidamente e resolvi sair dali o mais rápido possível. Mas quando tentei dar ré para fazer a volta, percebi que a moto não estava respondendo direito. O motor falhava, como se estivesse sem combustível, mas eu sabia que o tanque estava cheio. Foi aí que notei algo que me deixou com muito medo. A moto estava afundando na terra. Não era terra mole ou areia, era o mesmo chão firme que eu sempre passava, mas de alguma forma estava cedendo embaixo do peso da máquina, como se tivesse virado lama de repente.
Desci da moto e vi que meus pés também afundavam na terra com facilidade. Era como se o chão tivesse perdido a consistência, virando uma massa pegajosa que grudava nas botas. E o pior, essa estranheza no solo estava se espalhando ao meu redor, formando um círculo que ficava maior a cada segundo. Os assobios continuavam vindo de vários pontos, agora acompanhados de outros sons que não conseguia identificar direito. Eram como grunhidos baixos, misturados com um barulho que lembrava galhos sendo quebrados e folhas sendo pisoteadas. Tentei empurrar a moto para fora daquela área estranha, mas ela estava muito pesada e meus pés escorregavam na terra que parecia ter virado barro. Foi quando percebi que não estava mais sozinho ali na beira do córrego. Havia várias sombras se movendo entre as árvores, sombras que eram grandes demais para ser de animais conhecidos. E todas se aproximavam lentamente, como se não tivessem pressa, como se soubessem que eu não tinha para onde correr. Deixe seu like se você já teve experiências estranhas no campo que não consegue explicar, porque o que aconteceu a seguir foi o mais assustador de tudo. Relato 7. Abandonei a moto atolada naquela terra estranha e comecei a correr em direção à estrada principal. Minha única chance era chegar até a sede da fazenda, onde morava o casal que cuidava da casa do patrão. Eram uns 400 metros de corrida pelo meio da plantação de milho. Mas logo percebi que não estava correndo sozinho. As criaturas, porque agora eu tinha certeza de que eram mais de uma, estavam me acompanhando pelos dois lados da plantação. Eu conseguia ouvir os sons que faziam, galhos quebrando, folhas sendo pisoteadas e principalmente aqueles assobios que agora vinham de pontos diferentes, como se estivessem se comunicando. O milho estava alto, quase na época da colheita, e as plantas formavam corredores escuros entre as fileiras. Cada vez que eu olhava para o lado, via as plantas se mexendo, como se algo grande estivesse passando entre elas. E não era vento. A noite estava quase sem brisa. A 500 metros da sede, ouvi o som mais assustador da minha vida. Era como um grito, mas não era humano nem de animal conhecido. Era agudo e grave ao mesmo tempo, um som que parecia sair de uma garganta muito grande e que ecoou pela fazenda inteira. Logo depois, outros gritos parecidos responderam de pontos diferentes, criando um coro infernal que fez meu sangue gelar. Foi quando as luzes da sede se acenderam. Dona Rosa e seu Valdeci tinham ouvido a gritaria e saíram para ver o que estava acontecendo. Vi a luz da varanda se acender e depois a luz do quintal. Nunca fiquei tão feliz de ver luz elétrica na minha vida. Seu Valdeci, Dona Rosa, gritei enquanto corria. Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Cheguei na casa ofegante e assustado. O casal estava na varanda, seu Valdeci com uma espingarda na mão e Dona Rosa segurando uma lanterna potente. Tião, que barulheira é essa toda? Perguntou seu Valdeci. Acordamos com uns gritos esquisitos. Contei rapidamente o que tinha acontecido. O trator desmontado, o gado assustado, as pegadas estranhas, a camisa do Joaquim pendurada na árvore e, principalmente, as criaturas que me perseguiram pela plantação. No início, vi que eles ficaram meio desconfiados, como se achassem que eu estava exagerando ou que tinha bebido. Mas aí, Dona Rosa apontou para a plantação de milho. Olha lá, Valdeci, disse ela com a voz tremendo. Seguimos a direção que ela apontava. Entre as plantas de milho, dava para ver claramente várias figuras escuras se movendo. Eram altas, muito altas, e se movimentavam de forma estranha, ora em pé, ora curvadas, como se não conseguissem decidir se andavam como homens ou como animais. Meu Deus do céu, murmurou seu Valdeci. Que diabos são aquelas coisas? As criaturas pareciam estar nos observando também. Elas ficavam paradas por alguns segundos. Depois se moviam para outro ponto, sempre mantendo distância da luz da casa. Mas era possível ver que eram muitas. Contei pelo menos 5 ou 6 silhuetas diferentes. Vamos entrar para casa, disse Dona Rosa. E vamos ligar para o seu Benedito. Entramos todos, trancamos as portas e janelas.
Seu Valdeci tentou ligar para o patrão, mas o telefone fixo estava sem sinal, assim como os celulares. Era como se alguma coisa estivesse interferindo em todas as comunicações. Durante as próximas 2 horas, ficamos ali dentro, observando pelas janelas. As criaturas continuavam rondando a casa, sempre mantendo distância da luz, mas claramente nos vigiando. De vez em quando, ouvíamos aqueles assobios estranhos e os grunhidos baixos. O mais perturbador era que elas pareciam inteligentes. Não eram apenas animais selvagens, havia uma organização no comportamento delas. Algumas ficavam de um lado da casa, outras do outro lado, como se estivessem coordenando um cerco. Por volta das 4 da manhã, os sons começaram a ficar mais intensos. Batidas nas paredes da casa, arranhões no telhado, como se as criaturas estivessem testando nossa defesa. Seu Valdeci mantinha a espingarda pronta, mas confesso que duvidava que uma arma de caça fosse suficiente contra aquelas coisas. Foi Dona Rosa quem teve a ideia que nos salvou. Ela se lembrou de que o rádio amador da fazenda funcionava com uma frequência diferente e talvez conseguisse contactar alguém. Ligamos o equipamento e, depois de várias tentativas, conseguimos falar com um operador de rádio em Pirenópolis. Explicamos rapidamente a situação e pedimos para ele contactar a polícia e o corpo de bombeiros. O homem ficou meio confuso com nossa história, mas quando ouviu os barulhos das criaturas através do rádio, entendeu que era sério. "Pessoal", disse ele, "vou mandar ajuda para vocês, mas vai demorar pelo menos 1 hora para chegar aí. Fiquem dentro de casa e não saiam por nada." Nesse momento, os barulhos do lado de fora ficaram ainda mais intensos. Era como se as criaturas tivessem ouvido nossa conversa no rádio e entendido que ajuda estava vindo. Elas começaram a ficar mais agressivas, batendo mais forte nas paredes e no telhado. Se inscreva no canal para ouvir mais relatos assustadores como esse, porque ainda falta contar o final mais misterioso dessa história. Relato 8. Ficamos barricados dentro da casa até o sol começar a nascer. Foi só quando a primeira luz do dia apareceu no horizonte que os barulhos começaram a diminuir. As criaturas, qualquer coisa que fossem, pareciam não gostar da claridade. Por volta das 6 da manhã, ouvimos o som de carros se aproximando. Era a polícia militar de Pirenópolis, junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros e até um veterinário que eles trouxeram, pensando que podia ser problema com animais selvagens. Quando saímos da casa já de dia claro, a primeira coisa que fizemos foi mostrar as pegadas para a equipe, e elas estavam todas lá, no chão da casa de máquinas, na estrada, na beira do córrego. Pegadas enormes, com formato estranho, que nenhum dos especialistas presentes conseguiu identificar. O veterinário, Dr. Augusto, era um homem experiente que conhecia todos os animais da região. Ele examinou as pegadas com lupa, tirou fotos, fez medições. Depois de 1 hora analisando, ele balançou a cabeça. "Em 30 anos de profissão, nunca vi nada parecido", disse ele. "Não é de onça, não é de lobo-guará, não é de anta, não é de nenhum animal que eu conheça. O formato sugere algo bípede, mas as garras são de um predador. E o tamanho, isso aqui só pode ser de uma criatura de mais de 2 metros de altura." A polícia fez um relatório detalhado, mas ficou claro que eles não sabiam como classificar o ocorrido. Não houve crime propriamente dito, apenas danos materiais no trator e muito medo. Mas as evidências físicas estavam todas ali. As pegadas, o trator desmontado, a camisa do Joaquim pendurada na árvore. Ah, sim, a camisa do Joaquim. Quando ligamos para ele em Minas Gerais para confirmar se era realmente dele, ele ficou confuso. Disse que a camisa estava no guarda-roupa dele, em casa. Mas quando foi verificar, a roupa não estava lá. Tinha sumido sem ele perceber. "Como é que minha camisa foi parar aí na fazenda se eu estou aqui há 10 dias?" perguntou pelo telefone. Ninguém soube responder. O Dr. Augusto levou amostras da terra estranha onde minha moto tinha afundado. No laboratório, descobriram algo inexplicável. A composição química do solo tinha mudado temporariamente.
como se alguma substância desconhecida tivesse alterado suas propriedades. Mas algumas horas depois do amanhecer, a terra voltou ao normal. Seu Benedito, o patrão, chegou na fazenda no meio da manhã. Ele ouviu toda a história, viu as evidências, conversou com a polícia. No final, tomou uma decisão que ninguém esperava. Vou instalar câmeras de segurança em toda a propriedade, disse ele. E vou contratar uma empresa especializada em animais selvagens para fazer um estudo completo da área. Alguma coisa está acontecendo aqui que a ciência ainda não explica. As câmeras foram instaladas na semana seguinte. Sistema moderno, com visão noturna, conectado por satélite para não ter problema de sinal. E sabe o que aconteceu na primeira semana de funcionamento? 3 vezes as câmeras captaram movimento nas áreas onde aconteceram os eventos. Mas quando iam revisar as gravações, os arquivos estavam corrompidos. Não era problema técnico. A empresa que instalou verificou tudo. Os equipamentos funcionavam perfeitamente, mas especificamente nos momentos em que detectavam movimento naquelas áreas, as imagens ficavam distorcidas ou simplesmente sumiam. Hoje, quase um ano depois, eu ainda trabalho na Fazenda Esperança, mas mudaram minha função. Não faço mais ronda noturna sozinho. Agora somos sempre 2 pessoas e ficamos na área da sede. Nunca nos afastamos muito das luzes da casa. O estranho é que depois daquela noite, outros funcionários começaram a relatar experiências parecidas. O novo vaqueiro que substituiu o Joaquim disse que às vezes sente que está sendo seguido quando anda sozinho pelos pastos. A filha do seu Valdeci, que mora na cidade, mas vem visitar os pais, jura que uma noite viu figuras altas caminhando entre as árvores do cerrado. E tem uma coisa que ninguém comenta muito, mas todo mundo percebeu. O gado naquela área onde aconteceu tudo produz mais leite e engorda mais rápido que o normal. É como se a terra tivesse ficado mais fértil depois da visita daquelas criaturas. O veterinário não consegue explicar o fenômeno. Seu Benedito nunca mais quis falar muito sobre o assunto, mas sei que ele mandou pesquisar a história da região na biblioteca de Pirenópolis. Descobriram que no século XIX já havia relatos de criaturas do cerrado naquela área. Os antigos moradores evitavam certos locais, principalmente depois do pôr do sol. Até hoje, quando a noite está muito escura e sem lua, ainda escuto aqueles assobios distantes, vindos da direção do córrego, e às vezes, de manhã cedo, encontro pegadas estranhas na lama perto da água. Mas agora deixo quieto. Tem coisas que é melhor não mexer. A única certeza que tenho é que existe alguma coisa nessa terra que está além da nossa compreensão. Alguma coisa que estava aqui antes de nós e que talvez continue aqui depois que partirmos. E enquanto respeitarmos o espaço dela, parece que ela respeita o nosso. Mas eu sempre fico pensando, e se um dia ela resolver que não quer mais dividir esse território? E se aquela noite foi apenas um aviso do que pode acontecer se continuarmos invadindo lugares que não são nossos? Essas são perguntas que me mantêm acordado algumas noites. E suspeito que não sou o único por aqui que pensa sobre isso. Se você também acredita que o campo brasileiro esconde mistérios que ainda não compreendemos, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque, infelizmente, essa não foi minha única experiência com o inexplicável trabalhando na fazenda. E nos próximos vídeos vou contar outras histórias que vão fazer vocês olharem o interior com outros olhos. Histórias que provam que nem tudo na roça pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. Deixem nos comentários se vocês já tiveram experiências parecidas, se conhecem histórias similares na região onde moram. E principalmente me digam, vocês acreditam que existem criaturas antigas ainda habitando nossos campos e florestas? Criaturas que preferem ficar escondidas, mas que às vezes se manifestam para quem invade seus territórios? O campo brasileiro é cheio de segredos, pessoal. E alguns desses segredos é melhor continuarem guardados.